Olá a todos, tudo bem? Tudo bem, Joimar? Oi, Júlio, como você está? Tudo certo, tudo bem por aqui? Bom, só para iniciando, para quem não me conhece, eu sou o Júlio, estou com o Joimar há cerca de 2 anos. Passa rápido, né? 2 anos de Fostervelt, né? Porque tem muitos anos de É, história de São isso, Judas, de exato. corredores da São Judas, porque para quem não sabe, o Júlio foi professor dele em comércio exterior, né, Júlio? Isso, em 2011, E aí, isso. Hã? Quando? Isso em 2011. Terminou em 2011, né? Isso, aí Terminou você em deu aula para 2011. mim no último ano, isso. Isso, 2011. Aí achei que tivesse livre do Júlio que nada. Ele foi fazer direito, aí toda hora encontrava, porque o Júlio é bastante aplicado, né? Toda hora encontrava com o Júlio nos corredores da vida. Eu falei, não. Aí sábado de manhã eu ia dar uma palestra e encontrava com o Júlio. Eu falei, meu Deus do céu. Eu acho que eu via o Júlio mais Mais do que os seus alunos. nos corredores do que os meus alunos regulares, entendeu? Muito louco isso, muito louco. Mas tá Mas vendo? enfim, o Júlio é pós-graduado, doutor em São Judas, conhece tudo sobre a Universidade de São Judas Tadeu, É e verdade. formado em Direito, né, Júlio? Formado em Isso, Direito, Comércio exato, Exterior exato. e Direito. Terminou no ano É, passado, isso. isso. Então, eu sou, bom, pessoal que não conhece, mas eu sou Joimar Menezes, Joimar de Castro Menezes, sou cofundador da Foster Welt, uma empresa que foi construída, estabelecida para cuidar de duas questões muito importantes, né, no mundo dos negócios. Nós estamos falando de carreiras e de negócios internacionais. Então, o que que nós fazemos aqui, né, Júlia? Nós preparamos pessoas para que elas tenham a melhor carreira possível para a vida delas. Aham, E o possível depende das pessoas, né? O quanto elas sim, vão estudar, o quanto elas vão se dedicar para poder chegar mais longe. Não necessariamente nós mandamos as pessoas para fora, para estudar fora do Brasil, mas aham, como em muitos casos isso faz diferença, né? Isso vai agregar valor a elas. sim. Então, sim, é comum que as pessoas acabem indo para o exterior, mas isso não é mandatório, isso Sim, sim. não precisa ser sempre assim, né? Cada E caso é um negócios caso. internacionais, sorry? Cada caso é um caso, cada pessoa tem um Cada caso é um caso, objetivo. exato. É. E negócios internacionais, porque empresas que se tornam multinacionais conseguem ter um lucro muito mais forte, né, e muito mais duradouro, né, sem contar a troca de tecnologia que existe. Então, é por isso que a Sim, Foster Water tem esse lado internacional. Não é exclusivamente internacional, mas acaba bebendo na fonte. Porque a base da Foster Water é o que a gente faz aqui. Nós temos pessoas para as carreiras, né, para carreiras, para internacionalização e para empreendedorismo. É isso que nós exato, fazemos, né? exato. Carreiras, internacionalização e empreendedorismo. E aí, para Perfeito. poder ajudar as pessoas nas suas carreiras, nós decidimos retomar o canal da São Judas, né? O canal que nós temos no YouTube, e aí nós passamos para outras plataformas também, para que a gente possa ajudar as pessoas a melhorarem, que elas tenham uma carreira mais consolidada, uma carreira com uma plataforma cultural que ajude, que as ajude a alcançar os seus objetivos, mesmo para quem não é nosso cliente. Então, nós estamos fazendo isso de uma maneira, né, bastante altruísta, que é difundindo Sim, conhecimento, tá? sim. Sobre assuntos, né, Júlio, que não necessariamente são os mais badalados do mundo. A gente pega a coisa do jornal e vamos falar agora sobre o jornal, mas coisas que são importantes para refletir, para entender, para Sim, poder, sim. né, ter cognição. O que é cognição? A capacidade que a pessoa tem de pegar um assunto, pegar um outro assunto, juntar os dois na cabeça e tomar uma decisão. Então, a nossa ideia aqui é ajudar você a que você tenha uma condição melhor a tomar decisões na sua vida profissional, na sua vida pessoal, inclusive, pensando sobre situações diferentes que saem do mundo da gente. Na verdade, isso daí é o que se faz com livros, né, Júlio? Os livros fazem isso, né? Com A certeza, literatura proporciona isso, né? com O certeza. entendimento de mundos diferentes que vai. Assim, mas por que eu tenho que ler sobre uma figura, sei lá, tô falando eh, de um livro aqui, que, sei lá, de Miguel de Cervantes, né? Por que que eu tenho que ler um livro que fala de Dom Quixote, uma figura, sabe, do século XVI, um cara meio maluco, não posso dar spoiler, né? Outro dia eu fui falar isso, a pessoa falou assim, não me dá spoiler que eu vou ler o livro. Eu falei assim, mas o livro é do Ixi, século XVI. A não tá pessoa falou assim, sabendo não faz ainda? mal, eu não quero saber, eu não quero saber de Deixa que eu nada vou antes ler, de né? ler o livro, porque eu vou ler esse livro. A pessoa falou assim, eu vou ler esse livro. Eu falei, tá bom, então leia, né? Então é isso. Então por que que a gente tem que saber de uma figura, né, toda estranha lá do século XVI? Porque isso nos ajuda a ter cognição, né? Esse que é o ponto, Sim, tá? sim. E aí, qual que é o assunto que a gente escolheu? Qual que é o nosso tema definido para hoje? Então, hoje nós vamos falar sobre Peru, mais precisamente no caso das eleições da política no Peru, Uhum. que para quem acompanhou recentemente, nesse ano, né, foi um pouco conturbado o processo, o pleito deles, não é Bastante, verdade? bastante, é. E recentemente, então, a justiça peruana decretou a vitória do esquerdista Pedro Castillo.
Uhum. contra a candidata que se considerava de direita, Keiko Fujimori, que ela é filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que está envolvido em Dos escândalos anos de 90. corrupção, sim, sim, muitos É, problemas, desde a década de 90, né? é. Desde os anos Então, 90. É. sim. Então, vamos falar um pouco sobre Peru hoje. Também a gente pode falar um pouco da construção da Legal. sociedade e tal, como é que funciona, Isso, né, é para importante. É. como que Primeiro, eu chegou a acho que a esse primeira ponto. coisa que. Então assim, vamos um papo assim, solto, um papo gostoso, como eu aprendi com a Bujanra lá da TV Cultura no Provocações, né? Com a Antônia Aham. Bujanra. Legal, né? Eu tinha saudades da Antônia Bujanra. Eu fico vendo lá o Marcelo Taz, mas não. Não é a Ah, mesma Taz, coisa, não é né? a mesma coisa que o Antônia Bujanra. Eu fico vendo umas coisas no YouTube dele. Sei. Então, o que aconteceu? A primeira coisa que pode vir à cabeça de uma pessoa, né, Júlia, é pensar assim: Keiko Fujimori tem um sobrenome japonês. Por quê? Porque a colônia japonesa no Peru é gigantesca, Sim, sim. né? E Tem o contrário muitas. também. E o contrário também, Sim, muitos peruanos no Japão. sim, Tem uma facilitação enorme aí, que é o fato dos dois estarem no Pacífico, né? sim, Então, isso ajuda sim, muito, né? Então, sim, a viagem é muito mais fácil, muito mais direta, né? Teoricamente, muito mais perto, né? sim. Então, japoneses saíram do Japão no momento de dificuldade, foram para o Peru, vieram para o Brasil, mas é muito mais difícil vir para o Brasil do que para o Peru, né? Ah, Óbvio, né? Para o sim, com japonês, né? certeza. Então, eles optaram pelo Brasil em primeiro lugar, porque o Brasil tinha muito mais condições, né, de ofertar trabalho para eles, né? Certo. A Um país muito estrutura, sim, maior, com uma demanda na área do café também sim, sim. impensável em outro país, né? Mas para o Peru foram muitos imigrantes japoneses e foram trabalhar na indústria pesqueira, né? Porque o Peru é fortíssimo nisso. Aham, Então sim. aí tá, e o Japão também, né? Então os dois dividem Essa é, expertise, né? o pódio no mundo do setor da pesca. Sim, Então, o que que aconteceu? Uma colônia gigante japonesa no Peru. Então, a influência dos japoneses na política peruana é até bem maior, comparativamente falando, tá, do que a influência da comunidade japonesa brasileira na nossa política. Nós temos entendi. pouquíssimos representantes. Representatividade é muito baixa, muito baixa. Muito baixa, e difícil até entender o porquê, né? Porque é muito mais gente morando aqui do que de descendência japonesa, Sim, ascendência japonesa do que no Peru, mas não tem a mas a mesma representatividade é muito protagonismo, baixa, não não. tem. É. Mas vamos lá. O que que aconteceu então no Peru? O Peru é um país de colonização espanhola, né? Sim, Basicamente espanhola, ao contrário da Argentina, que tem muita coisa de italianos, né? E de outros povos. O Peru foi basicamente de colonização espanhola. E quando os espanhóis chegaram lá, eles já sabiam que o país era muito rico, né? Em sim, ouro, prata. Por sim. quê? Porque tem muita montanha, né, Júlia? Então, todo lugar Aham. que tem montanha acaba sendo, Concentrado bastante acabava minério, sendo, né? então se tem montanha, vai ter o quê? Vai ter minério. Então, que minério que tem lá? Bom, ouro, prata, manganês, pedras preciosas, né? E ferro depois. Então, assim, Aham. foi por isso que os espanhóis preferiram, inclusive, quando os espanhóis chegaram na América, eles já chegaram de olho nas montanhas, porque eles sabiam que Sim, onde tem sim, montanha, que a montanha vem lá de baixo, né, milhões e milhões de anos, e aí, né, por movimentos tectônicos, a montanha sobe, né, forma aquela monte de terra, né, que estava lá embaixo, sobe e traz todos os minérios. Então, a montanha está cheia de minério, né? sim. É um reduto para isso, né? É, o fato dos Infindável. espanhóis ficarem do lado oeste do Tratado de Tordesilhas não foi à toa, né? Exatamente, não foi à toa. É assim, isso explica, inclusive, para os nossos espectadores aqui, por que que o Brasil tem o tamanho que tem, né, comparativamente com os países da América Latina, porque o Brasil não tinha nada, né? O Brasil não tem montanha, né? Pouquíssimas Aham. montanhas, né? Sim. Alpinismo para a gente é uma coisa assim meio de doido, assim, né? Tipo, vou fazer alpinismo, né? Eu Aham. morei um tempo na Áustria, pô, e final de semana, do sábado, domingo, assim, vamos levantar, vamos passear. A primeira vez eu fui com um tênis qualquer lá passear, quando eu fui ver, cadê meu tênis, né? Aí o cara falou assim para mim, você vai com esse tênis? Eu falei assim, mas não vamos passear? Nós vamos no parque, mas o parque deles é uma montanha, né? E aí você Não é sobe o aquilo assim, Ibirapuera. não é no parque, então, eu achei que estava indo no Ibirapuera. Então, a Aham. Áustria me deve um par de tênis, viu? Lá dos anos 90.
porque acabou comigo aquele negócio. Mas depois eu aprendi e comprei bota específica. Então Ah, não tem montanha no Brasil para isso, né? Quer dizer, as pessoas não têm esse costume, porque também não tivemos esses movimentos de placas tectônicas no Brasil, sim, até porque o Brasil é muito seguro em termos de terremoto, né? sim. O Então, Brasil está bem no centro da comparativamente, placa sul-americana, né? bem no centro. Então, assim, ter terremoto aqui é só terremoto de outros motivos, mas não tectônico, né? Não de Políticos, por placa exemplo. tectônica. Tem outras questões que podem provocar terremoto. Mas, enfim, aí estão lá. O que acontece com o Peru, então? O Peru tem uma população indígena muito forte. Então, tem uma questão lá que tem que ser resgatada, né? Socialmente falando. A questão no Brasil é a questão dos escravos, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram os índios, mataram os índios com as doenças que eles trouxeram, Aham. e aí depois trouxeram os escravos. Então, o resgate social no Brasil é com relação à comunidade são os afrodescendentes, né? São Sim, pessoas, a comunidade afro-brasileira. Então, essa a nossa maior preocupação, a nosso maior resgate tem que ser feito mesmo, tem que usar de todos os artifícios para poder resgatar e fazer essa inclusão dessas pessoas, das pessoas afrodescendentes na sociedade brasileira. No Peru, são os indígenas, né? A diferença básica é que essa população indígena peruana, Júlio, parte dela, uma parte importante dela, não é integrada à sociedade, entendeu? Então, eles uhum. continuam morando lá nos seus pueblos, né? Basta ver o presidente que venceu, né? Que é Sim, apresenta ele pra gente aí. O que você o sabe Pedro dele? Castilho. Ele é de uma zona É. rural, lá no Peru. Ele é sindicalista e ele foi assim, ele teve a ascensão, assim, meio que rápida, né, no Peru. E ele atingiu a presidência agora. No primeiro pleito que ele tentou a presidência, ele conseguiu agora a vitória. Uma vitória que Uhum, foi conturbada pela oposição, que não admitia a derrota, porque foi por uma margem muito estreita de votos, a porcentagem muito pequena, então por isso que favoreceu a narrativa de que havia fraude, houveram fraude nas eleições, mas que a uhum. justiça peruana acabou decretando a vitória do Pedro Castillo, que não encontrou nenhum indício de fraude. Você sabe quantos votos ele ficou atrás Ele ficou na frente da Keiko, não? Ele ficou na frente da Keiko. Então, Agora, quantos votos? não, eu não lembro. Mas, ó, Não? eu preciso pesquisar, mas foram cerca de 200 mil. Eu não tenho o número exato agora, mas é Eu acho bem que foi pouco. menos. Eu acho que foi uns 45 Menos? mil Só votos. isso? Então eu estou desatualizado. Depois a gente vê aí. Sim, Mas foram pouquíssimos votos, e isso deu margem a muita contestação, né? Quem é que vai sim, levar, quem não vai levar. E aí ficou um mês nessa confusão toda. E a divisão no Peru, então, assim, nós já falamos do lado dele, né? Da questão dele ligada aos indígenas, né? Professor, sindicalista, sim, né? sim. Etc e tal. Então, aí do outro lado nós temos a Keiko Fujimori, que é filha do Alberto Fujimori, ele dominou o Peru nos anos 90 com uma ditadura também, né? Implantou reformas no Peru que são usadas até hoje, então reformas de liberalistas, né? Então reformas de direita, algumas até de extrema direita, Aham. e depois ele saiu, né? Foi acusado e condenado por vários crimes de roubo, de pilhagem, do que você possa Sim, imaginar. Mas mesmo assim, o nome ficou forte junto à população que não tem essa relação com os indígenas, né? Que são os descendentes de europeus, né? sim, Então, sim. essa população, ela apoia, claro que não todos, é óbvio, né? Mas tem o Uma reduto dele, o parcela. reduto, é, a base eleitoral da Keiko Fujimori são os descendentes de europeus no Peru. E que no Sim. Peru, isso fica muito evidente olhando para as pessoas, né? No Brasil não existe isso. Você olha para a pessoa, você fala assim, bom, a gente é tudo muito misturado, É, né? Brasil, qualquer um é Porque brasileiro, não tem. qualquer um é brasileiro. Por isso que o nosso passaporte é um dos mais valiosos do mundo, Sim, porque qualquer um pode ser brasileiro, né? sim, Literalmente, né? sim. Qualquer pessoa. Eu já vi gente assim, você fala assim, nossa senhora, essa pessoa fala português. Aí você fala assim, não é possível, né? Assim, de tudo, assim, gente loira, alta, varapau de 2 metros de altura, até uma vez eu vi um cara assim, nossa, mas assim, eu falei assim, esse cara deve ser professor de chinês, né? Ele tinha até bigodinho chinês e tudo mais. É, Aí uma hora ele falou assim pro cara assim, falou assim, e aí, quando é que nós vamos tomar uma pinga? Eu falei, ó, nossa, você já estava cadê achando o que. chinês? Cadê o chinês que eu imaginei que era filho do Confúcio, É que né? Não você existe monta o mais. estereótipo da cabeça, né? Acabou, já É, era. Então, essa que é a questão no Peru. Então, não há essa miscigenação, né? Nenhum dos dois grupos se interessa por isso. E aí a população fica desassistida, né? A dos, sim, dos sim. indígenas. E aí
E o que acontece com a Keiko Fujimori é que ela fala que ela vai atender todo mundo, mas isso não acaba, isso não acontece, não tem como. Ela defende um grupo e ele defende um outro. A questão dele ali maior, Júlio, acho que para as pessoas refletirem aqui, é que durante a eleição ele ficou falando umas coisas muito, como eu posso falar num linguajar bem moderno, assim, muito groselhas, assim, sabe? Umas Aham, groselhadas muito fortes. Eles são tipo assim, vou acabar com o Congresso, vou mudar as leis, não aceito casamentos de pessoas do mesmo sexo, não aceito igualdade de gênero, quer dizer, um monte aham. de coisa que geralmente é da plataforma da esquerda. Então, no Peru, ficou uma coisa muito maluca, porque aquilo que geralmente é definido pela esquerda, no Peru, Ele a estava direita com... aceita mais fácil, entendeu? Do Sim. que a esquerda. Então, assim, aí as pessoas ficaram confusas, né? Em que nós vamos votar? Porque, É porque assim, você perde no referência, mundo, né? porque no mundo a referência é clara. Então, de esquerda defende questões sociais e inclusão social, e de direita defende Estado mínimo, né, economia livre, né, liberalismo, Sim, neoliberalismo, sim. e por aí vamos, né? Exato. E não aconteceu isso no Peru, então as pessoas ficaram perdidas nisso, e aí quando vieram as eleições, houve muita troca de votos, sabe? Então, gente que ia votar num, acabou votando no outro, tal, Sim, porque aham. realmente, né, vota, por exemplo, a pessoa acredita que é resgate social no Peru, tá? Mas a pessoa é totalmente contra o presidente eleito vai lá e acaba com o Congresso. A pessoa não quer isso, a pessoa é legalista. Então, ela é favorável à inclusão social, mas ela é contra a questão ela é a favor da inclusão social, mas ele é contra o fim do legalismo, né? Que é essa intervenção, né, Sim, dele na sim. economia, dele nas Sim, sim. instituições. Então, eu acho que foi a coisa mais importante que pegou. Agora, não sei se as pessoas sabem, Júnior, que uma coisa que eu posso dizer do Peru é uma coisa bem importante aqui, é o seguinte: o Peru é um país muito internacionalizado, muito internacionalizado. Então, não é à toa, né? Depois os nossos viewers aí, o pessoal que está nos assistindo, vai poder acompanhar que o Peru é um dos poucos países que faz parte do mundo da gastronomia de uma maneira muito, muito elevada. Então, assim, eles Aham. estão sempre no Guia Michelin. Então, né, então, o Sim. mundo da gastronomia fala Verdade. muito deles, claro que é por causa de peixe, etc e tal. Bom, eu sou vegano e não gosto de cebola, mas o Peru tem uma coisa que espalha no mundo inteiro, que para mim é desgraça, né? Que é o ceviche, né? Você sabe disso, Ceviche. né? Sim, sim. Eu acho, não chego nem É. perto, não consigo nem ver Você alguém nunca comendo um comeu, negócio né? É. daquele. Nem quando você não era vegano. Nem quando eu não era vegano, eu preferia comer buchada de bode do que comer Um qualquer ceviche. dobradinha fácil do que comer ceviche, porque eu não gosto de cebola, tenho um problema sério com cebola. Aham. Mas, enfim, o Peru domina a gastronomia na América Latina fácil, né? Tem restaurantes incríveis, então, Sim. assim, é importantíssimo para as pessoas entenderem que o preconceito ele faz mal de todos os lados, né? Então, assim, a Sim, gente fala que sim. brasileiro sofre preconceito lá fora, porque imagina o Brasil só violência, não sei o que, tá. E a gente, quando olha para o Peru, imagina o quê? Ah, porque são indígenas, é um país atrasado, né? Pô, não é assim que funciona, né? Estou Não. dando um exemplo aqui agora, né? Eles têm uma gastronomia, se juntar, muito melhor do que a nossa do Brasil, né? Muito mais elaborada, muito mais científica, muito mais premiada do que a nossa, Sim. inclusive, né? A mesma coisa que acontece com os outros vizinhos, né? Que nem na Argentina. Pô, o Brasil nunca ganhou um Oscar, nunca ganhou um prêmio Nobel de literatura, Sim. nada disso, né? E os A irmãos aí todos ganharam, a quase Argentina todos eles já já. ganharam. Sim. Colômbia já Argentina, ganhou. Colômbia, Peru. Peru, né? E aí vai. E o Brasil Então, nunca. assim, essa maior questão que a gente tem que discutir aqui agora, para já fechando o raciocínio, é que é muito bom acompanhar o que está acontecendo do lado, porque isso é como se fosse um laboratório para a gente aprender as Sim, coisas, sim, né? sim. A gente ver É um como é que reflexo, está pode acontecer. Sim. o que pode acontecer aqui, e é bom para a gente tomar, assim, olhar e tomar um partido, pensar assim, bom, o que eu acho que está certo e o que está errado nessa história? Porque tem que ter uma solução, né? A solução, no Sim. caso, foi, ele tomou posse, né? Você sabe disso, né? Que ele tomou Sim. posse, o mundo Sim. sabe disso, só que ele não vai, tá dizendo que ele não vai fazer o que ele prometeu que ia fazer, né? Então ele está É. mais... Você chegou a ler alguma coisa recente dele, não? O que ele tem Não, nos falado? últimos dias não, mas eu soube que ele tomou posse e a minha opinião sobre a situação é que esse discurso da Keiko Fujimori de dizer que houve fraude e tal, talvez seja um discurso estimulado pelo que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, Boa. que não concordou com a vitória do Biden, ficou alegando fraude, apesar de infundadas. Só que isso gera um debate popular. As pessoas que apoiam seguem essa ideia. Então, isso Uhum. fortalece as bases sociais a se mobilizarem para não aceitarem o resultado.
e gera essa comoção social. Vê o que aconteceu nos Estados Unidos, Uhum. invadindo o Capitólio, nunca alguém ia imaginar isso na maior democracia do mundo, né? Imagine, É, então, o reflexo que se pode... Da mesma forma que você disse que pode haver um reflexo nos países da América Latina, no Peru, com o Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos pode acontecer no mundo inteiro. Então, pode ser no mundo inteiro. é um reflexo que se espalha pelos demais países. Então, eu percebi isso no Peru, muito em razão do que aconteceu nos Estados Unidos. E você acha que teve alguma influência americana nesses protestos no Peru, nessa divisão toda? Não, acredito que a É, interferência disso do próprio Estado americano, do poder americano, de pessoas dos Estados Unidos, de não, partidos dos Estados Unidos. não, eu particularmente acredito que não. Acredito que a maior influência no caso foi essa desse discurso de que houve fraude, que não vamos aceitar. Isso inflama, né, aos Uhum. oponentes, ou quem perdeu o pleito. Se a gente, por exemplo, vê o mesmo caso do Brasil aqui, que o Bolsonaro está alegando que as urnas eletrônicas não são seguras. Então, assim, estimula as pessoas. Houve um debate nacional acerca disso, estimula as pessoas a não concordarem, cada um querer brigar pelo seu lado. Apesar de há um ano isso não era um debate nacional, de repente isso virou, no meio da pandemia. É, então, esse tipo de divisão não agrega nada, né? Óbvio, né? Não, Fica uma não. situação assim, quer dizer, já tá, um cobertor já é curto, né? Fica puxando para um lado que não tem, faz sentido, né? Só de Sim, ideologia, aí piora sim. mais ainda. Então, mas só para fechar um pouquinho do Peru aqui, eu estava buscando uns dados aqui, vendo que, por exemplo, o Peru, ele é um grande defensor da integração dos países latino-americanos, né? Não sei se Aham. você sabe disso, mas ainda existe um negócio chamado ALAD, que é a Sim, Associação sim. Latino-Americana. Olha só, eu sei até a sigla, hein? Eu só estava vendo aqui como é que está o Peru hoje com relação a essas associações. A Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração, né? Que é a integração regional. Então, Aham. Peru, Colômbia, eles são grandes defensores dessa integração dos países da América Sim. Latina. Eu tive um professor na USP durante o doutorado, o professor Wilson Santos, que ele dizia o seguinte, que o Peru teria condições de liderar uma união na América Latina para que a América Latina fosse autossuficiente em vários segmentos, que o Peru teria condições de fazer isso por ser um país que conhece bem os dois mundos, né? O Aham. mundo, né, de quem foi escravizado, de quem foi usado e o mundo moderno, né? E por Sim. ser um país colocado voltado para o Pacífico, né? Que também já dá uma outra cara para ele, né? Aham. E eu lembro que ele falava isso, ele falou assim, então, isso poderia acontecer, porque o Peru poderia organizar isso e concentrar, né, forças para que, meio como um maestro, sabe, que os outros países fizessem mudanças para que a região toda fosse autossuficiente em vários Certo. produtos e serviços. É Aham. claro que isso é uma ideia que meu professor ele estudou na Suécia. Os suecos têm uma coisa assim, muito assim, o mundo pode ser melhor, basta mais trabalho e mais foco, mas a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Sim, na prática, né? Na prática não é assim. Então, Júlio, eu acho que a gente cobriu bem para não ficar um vídeo muito Sim, longo. Eu sim. acho que tá legal. Não, e é Vamos bom trazer de novo para. essas pílulas assim, né? A gente pode trazer essas pequenas pílulas, né? Sim, Para que com as pessoas certeza. possam discutir com a gente aqui, né? Então, fica aí à disposição. E não é muito longo para que as pessoas também possam, né, tomar o gosto de acompanhar um pouco Sim, mais sobre. sim. E é Para bom quem não para. sabe, o Júlio. Ô, Júlio, vou te cortar mais uma vez. Para quem não sabe, o Júlio, ele é futuro ministro das Relações Exteriores do Brasil, tá? Não, não, Basicamente. Porque não. o Júlio vai fazer mestrado e doutorado em Relações Internacionais, né, Júlio? Com certeza. No Isso, futuro. isso, isso. Não, no futuro próximo. É futuro próximo, olha, muito bom. Vou Gostei de tentar. ver. Legal. Então tá, mais alguma coisa? Você ia falar mais alguma coisa? Não, Diga. não, é só para a gente dizer que assim, o objetivo é a gente atiçar a curiosidade das pessoas, né? E para Uhum, que elas busquem também mais informações, e esse é o objetivo, isso. você sempre buscar mais informações, crescer. Quanto mais você conhecer, mais oportunidade Melhor, você vai é. ganhar na vida. Sim, então é muito importante estar bem informado, saber o que está acontecendo. Ótimo. E eu tenho aqui uma demanda para o próximo vídeo, que eu já vou dividir no ar aqui com todo mundo, ver o que você acha. Depois a gente pode até, sei lá, fazer ou fazer outro. Que eu falei para as pessoas quando a gente estava gravando, que a gente ia começar a gravar sobre assuntos diferentes, né? Assuntos que pudessem agregar valor de uma maneira bastante cognitiva. E aí Aham. veio a ideia de falar sobre o Haiti. Haiti, correto. É, porque o Haiti, assim, o Haiti está sempre sendo. As pessoas falam do Haiti, assim, é muita desgraça, né? Então, a desgraça humana, de falta de desenvolvimento, Sim. de falta de tudo, né? Aí vem terremoto, já teve um terremoto lá que acabou com tudo, aí teve um Há outro duas terremoto semanas, agora, assim. há pouco tempo teve um outro terremoto. Então,
A sugestão aqui de pauta é para a gente falar da próxima semana, a gente falar sobre Haiti. Combinado. Tá, Perfeito. e a história do Haiti, que é bem interessante, vai render bastante. Perfeito. Certo, Júlio? Faremos isso. Ok, então, muito Ok. obrigado. Até a próxima. Obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.